Hello, eu sou o Mate Cristóvão e eu estou aqui a convite da galera da FIMA para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha jornada enquanto ilustrador, enquanto diretor criativo de um estúdio de ilustração. Então, a ideia dessa palestra é basicamente compartilhar um pouco do meu processo criativo, talvez falar um pouquinho mais sobre o universo que a gente está bem imerso hoje em dia, que é o universo de criptomoedas, Web 3.0, o NFT. Talvez eu não me aprofunde tanto assim nessa área, porque é realmente muito vasta e a gente pode acabar se perdendo aí nos assuntos. Eu vou tentar ser o mais enxuto possível e o mais direto possível, tá bom? Então vamos lá. Bom, na Thunder a gente geralmente gosta de colocar subtítulos em basicamente tudo que a gente faz, e esse é um subtítulo ou a nossa tagline, né, a nossa frase que representa bastante o que a gente faz, que é basicamente: a vida é muito curta para a gente só fazer coisas sem graça, né? É, Porque justamente a gente acredita que o nosso trabalho ele acaba trazendo nosso trabalho enquanto artistas, né, ilustradores e tudo mais, ele acaba trazendo uma injeção aí de criatividade e de inovação para os produtos, uma nova perspectiva sobre os produtos dos nossos clientes. Então, hello, eu sou o Mate Cristóvão, eu tenho 27 anos e há mais ou menos 8 eu venho trabalhando com design, com comunicação, e há 5 anos eu estou à frente da Thunder Rockets. A Thunder Rockets é um estúdio multidisciplinar. A gente geralmente fala que a gente é um estúdio multidisciplinar justamente porque a gente utiliza várias plataformas, não apenas o desenho, para conseguir construir as nossas criações, construir os nossos personagens, nossos produtos, nossas campanhas. A gente sempre vai para coisas de universos diferentes, então a gente sempre trabalha com muitos parceiros, a gente faz 3D, a gente trabalha bastante com motion, a gente trabalha bastante com produto físico, então por isso que a gente se considera um estúdio criativo multidisciplinar e a gente usa a arte digital como plataforma para tudo isso. Essa personagem que vocês estão vendo aí é a nossa personificação da Thunder, ela é a Thunder. A gente criou essa personagem há 2 anos atrás e a gente vem desenvolvendo ela. Esse ano a gente ainda quer fazer muitas coisas com ela, mas a correria acabou não deixando. No estúdio a gente já trabalhou com algumas marcas que vocês provavelmente já viram no seu dia a dia, já usaram ou ainda usam. Então, essas grandes marcas, nós fizemos projetos dos mais diversos possíveis, de animações a ilustrações para campanhas publicitárias, para produtos e etc. Então, a gente atendeu Itaú, Sony Music, Google, Adobe, Danone, entre muitos outros. E eu acho muito legal a gente falar sobre esses clientes, mostrar esses clientes nas palestras e tudo mais, mas também entender que os projetos mais legais que a gente já fez, os projetos onde a gente mais sentiu liberdade, que talvez a maior parte dos projetos que eu vou mostrar aqui hoje para vocês são de clientes não tão conhecidos assim. Justamente porque essas marcas muito grandes, geralmente elas têm já um style guide, elas têm algumas regras dentro delas que fazem com que essas regras guiem o projeto para uma linguagem específica. Projetos um pouco mais abertos, eles fazem com que a gente possa explorar outras coisas. Não que fossem projetos ruins ou menos relevantes, menos importantes, mas ainda assim são projetos que têm muita visibilidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está produzindo ali. Então, a liberdade ela acaba sendo um pouco cerceada com projetos um pouco maiores, assim, né? Pensando no conteúdo que eu ia trazer para vocês, eu tinha alguns caminhos para levar essa conversa, e a conversa que a gente achou mais legal foi de realmente mostrar as entranhas da nave-mãe, ou seja, tudo que acontece aqui dentro da Thunder, para que vocês consigam ter um overview e talvez replicar no estúdio de vocês, ou talvez usar estratégias parecidas, e essa ideia de compartilhar um pouco do que a gente faz e como a gente faz, ela vem justamente porque a gente acredita que ensinar a comunidade é tornar o nosso produto ainda mais valorizado, ainda mais, trazer mais potencial para o nosso produto, que é a ilustração no caso, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do nosso combustível, então as coisas que nos inspiram, o que faz a gente fazer o que a gente faz, e levar isso até o ponto das nossas expedições, né? Da onde a gente, para onde a gente leva toda essa informação, toda essa bagagem e tudo mais, tá? Na Thunder a gente costuma dizer que nós somos centrados no humano. O que isso quer dizer, né? No design existe muito
essa abordagem, né, de centrado no humano, foco no usuário e tudo mais. Eu venho do design gráfico e trabalhei durante muitos anos com design. Eu cheguei a fazer uma graduação de design que eu não concluí, justamente porque eu vi que na ilustração que eu tinha mais... eu consegui explorar um pouco mais sobre a minha criatividade e tudo mais. Então, no design, eu trouxe muitas coisas que eu aprendi lá no design aqui para dentro do estúdio para a gente poder explorar isso com a ilustração e outras ferramentas, né? Eu acho que nesses anos que a gente já trabalhou, que a gente trabalhou com grandes marcas e fazendo grandes campanhas e tudo mais, a gente foi aprendendo aos poucos o que realmente significava trabalhar focado no usuário, né? Focado com foco no humano. E esse foco no humano basicamente é estruturado em 3 etapas, pelo menos aqui dentro da Thunder. A primeira etapa é na gente mesmo. Então, o nosso objetivo enquanto estúdio é resolver problemas de maneira criativa através de desenho, basicamente isso. Então, a gente usa os problemas dos nossos clientes como combustível para a gente conseguir desenvolver projetos. Bem simples de entender. E eu acho que essa é uma abordagem muito legal, porque, de novo, é uma abordagem extremamente humana, problemas existem, as marcas têm problemas, têm necessidades, e quando a gente olha para esses problemas, a gente olha para essas necessidades, fica muito fácil de entender e de ir para caminhos onde esses problemas sejam, de fato, resolvidos, né, digamos assim. O segundo ponto é, obviamente, o nosso cliente. Eu costumo falar que odiar o seu cliente é como você estar em um barco em alto mar, só que sem um barco. O seu cliente conhece o cliente dele, o seu cliente conhece o produto dele. Ele é o cara que vai fazer com que... Ele é o cara que vai trazer o combustível para você. Ele é o cara que vai fazer as suas engrenagens se mexerem para que saia alguma coisa dali. Então, levando isso em consideração, ele é extremamente importante no projeto. Então, a gente sempre inclui muito o cliente no nosso projeto. O cliente ele tem acesso a rabisco, rascunho e final. Depois vocês vão entender um pouco melhor sobre esses processos. A gente tenta fazer com que ele participe de todas as etapas e ter muita conversa, porque dessas conversas a gente vai acabar gerando conteúdo para fazer o projeto em si. Então, o cliente ele é extremamente importante dentro desse ecossistema e a gente valoriza muito isso. E, em último lugar... não, desculpa. Essa é uma outra parte importante que quando eu falo de incluir o cliente dentro do nosso ecossistema, é basicamente isso, é a gente ouvir o nosso cliente, ouvir todas as experiências que ele teve, ouvir sobre o produto, ouvir sobre o cliente dele, e aí trazer aqui para dentro e a gente tomar as rédeas do projeto. Isso é muito importante também, porque é muito fácil um cliente colocar muito pitaco, botar muito dedo e acabar fazendo o seu estilo, ir para outro lado, fazendo com que você acabe entregando algo que não estava dentro do seu escopo pessoal, algo que você não gostaria que fosse entregue. Bom, e por último, diretamente sobre a comunidade, né, sobre as pessoas que estão em volta da gente. Então, o primeiro ponto é sobre a Thunder, né, os humanos que fazem parte da Thunder, os humanos que contratam a Thunder e os humanos que estão em volta de tudo isso, né, que é a nossa comunidade. Na Thunder, a gente acredita muito que a diversidade, ela é a base, ela é o core da criatividade. Sem diversidade, é impossível você ser um criativo. A gente já consegue enxergar que a crise estética que está rolando aí nos últimos dias, nos últimos anos no Brasil, tem um motivo, né? Então, quando você tem diversidade, quando você tem pessoas diversas, quando você tem ideias diversas, quando você conversa sobre coisas diversas, você fomenta a criatividade. Então, levando isso em consideração, na Thunder a gente sempre levanta essa bandeira de sempre incluir personagens pretos, personagens que tenham algum tipo de bandeira política específica, porque muitas dessas bandeiras elas são necessárias porque as pessoas não são invisíveis, elas existem e a gente precisa falar sobre elas. Eu sou um jovem preto LGBT, então é meio óbvio que a minha arte seja ativista, não tem como não ser ativista se você é artista. E aí, até porque o não ativismo acaba sendo uma forma de ativismo e tudo mais. A gente pode discutir isso melhor online, se vocês quiserem falar sobre isso. Mas a gente leva isso muito a sério na Thunder, a gente se preocupa bastante com o teor dos projetos que a gente trabalha. Todos os projetos a gente tem muito, muito cuidado, muita cautela, para que a gente não acabe cometendo alguns deslizes, alguns erros básicos mesmo, básicos de comunicação e etc.,
porque a gente se considera e a gente respeita a diversidade que existe dentro da Thunder. Também incluído dentro desse espectro de comunidade, a gente está sempre em movimento, sempre falando com pessoas e sempre criando pontos e se conectando com essas pessoas através da arte, através do design e tudo mais, da comunicação. E é extremamente importante que vocês façam amigos, que vocês se conectem com pessoas que têm ideias parecidas com a sua, ou que compartilhem e te façam evoluir em algum aspecto da sua vida. Isso é importante porque é muito difícil você evoluir ou se tornar um bom artista, um bom designer, um bom profissional, se você está cercado de pessoas que falam que você é genial ou que você está sozinho, onde só você se acha genial, obviamente, então você realmente acha que você é genial. E eu tenho uma péssima notícia para você, você talvez não seja genial. Na verdade, ser genial é uma característica muito, muito pequena e perto de todas as coisas que você pode ser. Então, eu prefiro 1000 vezes ter pessoas ao meu lado que me critiquem de maneira positiva, né, que tragam ideias, que me façam evoluir, do que pessoas que só reafirmem ou me façam acreditar que eu estou sempre certo e que tudo que eu estou fazendo está incrivelmente maravilhoso. Então, fazer amigos é sobre isso. O segundo ponto que é muito importante dentro do nosso processo é a gente olhar para dentro o que faz da Thunder ser a Thunder, o que faz a gente fazer o que a gente faz. A primeira base para a gente dar uma olhada, tipo, em como começar a trabalhar com criatividade ou com produtos, com projetos gráficos e visuais, a gente saber aonde buscar referências. E buscar referências eu não estou falando sobre entrar no Behance ou no Pinterest, ou, enfim, eu estou falando de expandir um pouco mais os seus horizontes. Eu geralmente costumo dizer que as minhas experiências, né, que o meu repertório, ele acaba vindo de muitos lugares, multimídia quase. Então eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir música, gosto muito de ouvir podcast, gosto muito de assistir filmes, gosto muito de ver seriados, e tudo isso me alimenta, mas ainda existe uma outra camada, que é a camada de vivência. Então, conversar com pessoas e tomar um café sozinho num restaurante, numa cafeteria, com um caderno de desenhos, ou sair com alguns amigos artistas para trocar ideia e falar sobre arte, ou simplesmente viajar, simplesmente andar na praia. Essas coisas todas, elas acabam se tornando repertório e acabam alimentando a minha criatividade, me deixando sempre em movimento. A minha mente está sempre trabalhando dentro desse ambiente cheio de estímulos. E você tem que aprender a criar esse ecossistema dentro de você. Você tem que virar essa como é que chama aqui? Filtro dos sonhos. Você tem que virar tipo um filtro dos sonhos. Então você tem que estar sempre ali recebendo todas aquelas informações e filtrando e transformando aquilo em combustível para a sua criatividade. Então, trabalhar nisso, trabalhar na construção do seu repertório, ele é extremamente seu e extremamente necessário. Hoje em dia você já tem um repertório, talvez você não saiba, talvez você ache que o seu repertório não seja tão bom assim, então você estude para isso, né? Você se alimente mais de coisas, mas você com certeza tem o seu repertório, a sua história de vida é o seu repertório, e isso faz com que, isso te ajuda e faz com que a sua arte seja exclusivamente sua. Por isso que o seu repertório, a construção de repertório é particular, tá? Eu vou trazer aqui alguns caras que eu gosto muito. São trabalhos que me inspiram em várias áreas diferentes. Obviamente, eu fiz um filtro para a gente poder falar de arte, então eu criei um filtro, um funilzinho assim, dos caras que eu mais vejo, em que eu mais bebo, assim, no momento. Eu gosto muito do Mac Bess, ele é um artista francês, ele trabalha com essa arte meio estilogravura, né, uma coisa mais preto e branco, super soturna e tudo mais. Eu adoro esse estilo. Ele tem umas brincadeiras com os personagens um pouco mais minimalistas e tudo mais. E muitas referências do trabalho dele você consegue enxergar no trabalho da Thunder. Saber esconder as suas referências no seu trabalho também é muito importante, então você conseguir ver as suas referências, trabalhar nessas referências e criar alguma coisa a partir dali. Nada é novo, nada é 100% genial, incrível, de novo, voltando naquilo que eu tinha dito, tudo tem um viés por trás, tudo tem uma base por trás. Então, quanto mais você se enche, mais diversificado fica, e aí você consegue esconder isso dentro do seu trabalho.
O Caos, ele é um artista multiplataforma, ele é artista plástico, né, mas eu considero ele multiplataforma porque ele trabalha com escultura, trabalha com pintura, trabalha com performático, trabalha com moda, trabalha com design, trabalha com grafite. Ele é um artista, eu não me lembro exatamente de onde ele é, mas ele é americano, ele já trabalhou na Disney, já foi animador da Disney, e atualmente ele tem um trabalho extremamente autoral, com um personagem muito específico, que é esse personagem, o Companion. Ele tem várias formas, esse personagem, ele trabalha sempre em cima desse mesmo personagem. E o que eu gosto no Caos é justamente isso, o fato dele conseguir ter um personagem que ele desdobra em um mundo infinito de possibilidades, né? Então, eu também gosto bastante das campanhas de marketing que ele tem, não campanhas em si, mas ele consegue fazer produtos de uma maneira extremamente incrível, assim, super simples. Ele consegue pegar um personagem 2D e transformar em um boneco, em um balão e uma escultura de madeira de uma facilidade impressionante. Outro artista que não é muito conhecido é o Aaron Douglas. Ele trabalha... Essas pinturas que eu estou mostrando para vocês, se eu não me engano, ele é dos 70, então você olha para isso e você fala, meu Deus do céu, isso daqui é vetor, sabe? E não é vetor, isso aqui é uma pintura. Ele é um artista plástico africano e ele tem essa característica no trabalho dele de fazer essas gravuras super quadradas, super retas, com cores muito fortes, e ele consegue reproduzir isso sem telas, então realmente incrível e inovador. O Bros Mind, você vai encontrar muito das características estilísticas do Bros Mind dentro do meu trabalho hoje. Eu venho acompanhando o trabalho dos irmãos, eles são espanhóis, são 2 irmãos, e eu venho acompanhando o trabalho deles aí é mais ou menos, sei lá, desde sempre. Faz muito tempo que eu conheço eles. A gente tem uma proximidade aí para a gente trabalhar com vetor. Eles não fazem vetor, na verdade, mas essa imagem vetorial, essa cara vetorial, a gente compartilha isso nos nossos estilos. E eles foram grandes professores para mim, não só no estilo, mas também em respeitar uma paleta de cores coesa, em ter uma história por trás, não apenas do desenho em si, mas atrás de todo o processo. Eles fazem isso muito bem. O Dremer é um artista plástico brasileiro, ele é designer também. Ele atualmente mora na China, ele trabalha com alguns produtos, trabalha para uma marca específica de produtos white labeled, se eu não me engano. Eu não sei exatamente qual é essa parte do trabalho extra artístico que ele faz, mas eu gosto bastante desse trabalho de fluxos que ele faz. Ele desconstrói personagens da cultura pop, inclusive ele fez a capa do almanaque, de um grande almanacão, dos quadrinhos brasileiros e etc. Eu achei muito legal esse trabalho dele, foi ali que eu conheci o trabalho dele. Eu gosto bastante que ele desconstrói esses personagens de uma maneira extremamente plástica, super visual, é muito bacana. E o Theo Wei, que ele tem uma facilidade incrível de criar personagens bizarros, assim. Eu gosto muito dessa estética dele. Eu confesso que eu gostaria de ter essas sacadas que ele tem para conseguir desconstruir os personagens do jeito que ele faz. É realmente algo fora da caixinha, assim, para mim. Eu gosto muito, consumo muito conteúdo dele. Bom, agora, dito isso, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o nosso processo de criação. Lembrando que o processo de criação, ele é único e exclusivo do artista. Cada artista vai ter cada artista vai fazer de uma maneira. Como eu vim do design, você vai ver que ele está muito estruturadinho, assim, tem uns bloquinhos de processos, né? A gente desenhou esses processos. Mas você pode, enfim, ter o seu da sua maneira, da sua forma, justamente dentro das suas possibilidades e da sua realidade. Você não precisa copiar o que eu faço do jeito que eu faço, porque isso pode até ser desconfortável para você, e eu acho que tem que ser confortável nessa parte de processo de criação. O primeiro tópico é o nosso laboratório. A gente chama de laboratório toda essa parte de simplesmente deixar a prancheta em branco e sair criando, que é onde nascem muitas das ideias. Então, é onde eu vou experimentar movimento, desenho. Você vai perceber que as mãozinhas, elas têm todas meio que um padrão, assim, isso é proposital. Isso eu criei lá atrás e eu replico isso porque eu gosto de que a minha ideia é que quando qualquer pessoa bater o olho em qualquer desenho da Thunder, ela vai saber que é da Thunder por causa da mãozinha e por causa do rostinho. É isso.
Então, você bate o olho e você sabe que é da Thunder porque tem sempre as mesmas mãozinhas fazendo os mesmos sinais. As mãozinhas têm significado, muitas delas têm significado. É, Obviamente, eu acho muito mais interessante quando as pessoas dão significado para as coisas do que eu virar e falar, significa tal coisa. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham que essas mãozinhas significam. E nessa parte do laboratório é onde eu exploro isso, é onde eu exploro o movimento, onde eu exploro onde seria legal ficar o olhinho? Seria na parte de baixo, na parte de cima, no meio? Como que eu vou trabalhar isso dentro desse personagem? Essa primeira página, por exemplo, aí que vocês estão vendo, é uma página do meu sketchbook, né? Que eu faço no Procreate. Nessa página eu peguei o tema de lixo, eu estava assistindo um documentário falando sobre o lixo da indústria da moda, né? E fazendo um paralelo com a parte ambiental dos NFTs e vendo que o discurso que está sendo usado no universo, para o universo cripto, né, criticando os NFTs, criticando todo esse universo cripto, meio que não faz muito sentido. É interessante a gente olhar para essa perspectiva, é interessante a gente discutir sobre isso, a gente procurar maneiras que sejam sustentáveis para que esse processo inteiro seja sustentável, mas estão acontecendo coisas hoje e há muitos anos que ninguém está falando. Então, a gente tem uma indústria super escalada de artes feitas para camisetas e produtos físicos que gera uma quantidade de lixo inacreditável. Então, parando para pensar nessa perspectiva, eu comecei a fazer alguns desenhos, a fazer alguns personagens, e aí, assim surgiram esses desenhos que vocês estão vendo aí. Esses desenhos, muitos deles, provavelmente nem vão ver a luz do vetor, nunca serão coloridos. É justamente um laboratório, é justamente um lugar para eu poder explorar e experimentar algumas coisas. Eu trabalhei durante um tempo com uma galera que fazia desenhos um pouco mais realistas e tudo mais, nessa parte do laboratório. Eu também fazia, durante muito tempo eu fazia desenho realista, eu cheguei a fazer alguns cursos de desenho voltado para o realismo, mas eu me sinto muito mais confortável fazendo personagens no meu estilo, no estilo cartoon, e isso acabou meio que me ajudando a destravar o meu estilo. Por isso que eu consigo desenhar absolutamente qualquer coisa no estilo da Thunder, porque eu faço isso há tanto tempo e tão repetidas vezes que hoje em dia eu já olho para um negócio e eu já consigo ver um bracinho, uma perninha e a carinha da Thunder, sabe? Então a ideia do laboratório é isso, é conseguir destravar a minha mente e inclusive acontece com muita frequência, eu estou fazendo um projeto, estou muito vidrado num projeto, eu paro, vou desenhar qualquer outra coisa aleatória, e depois eu retorno para o projeto já com outras ideias. E às vezes, nesse momento de parar, nesse momento de laboratório, eu descubro que eu quero fazer um personagem de um jeito diferente. Já aconteceu da gente entregar um projeto, e aí eu falar, putz, não, peraí, cara, espera aí, deixa eu rever isso aqui, e a gente acabar refazendo um personagem, por exemplo. Isso acontece porque às vezes eu acho que a solução que eu entreguei de primeira não foi a melhor solução, a gente poderia ter trabalhado isso de uma outra maneira. Então, levando tudo isso em consideração, eu consigo fazer um balanço e falar, não, eu acho que a gente pode seguir por esse caminho, não por aqui. Bom, então a ideia aqui no laboratório é estimular as soluções visuais, exercitar a sua memória, exercitar a sua memória muscular, porque desenho, no final do dia, nada mais é do que prática, e prática gera memória muscular. É basicamente isso. Obviamente, a sua criatividade conta muito, o seu repertório conta muito, mas se você não tem uma boa memória muscular, se você não tem a prática de ficar desenhando, de ficar criando, meio que você vai acabar não criando e não desenhando na frequência e na forma como você espera de um profissional. Gerar biblioteca de ativos. Isso é uma linguagem muito puxada do design, principalmente do design de interface, que é a nossa, assim, 90% dos nossos trabalhos são, 90 não, uns 70% dos nossos trabalhos são para o público digital, então eu trabalho muito com essa galera de UI e UX, então ativos seriam os assets, então a gente acaba gerando esses personagenzinhos que no futuro podem ser utilizados em algum projeto específico. Às vezes pode surgir um projeto onde tem um personagem B, assim, terceiro, eu falo, putz, eu acho que eu já desenhei alguma coisa nessa vibe, eu retorno lá e às vezes esse personagem ele recebe um banho de loja e vira um personagem de verdade. Bom, em segundo lugar, tem a nossa cabine de comando. A cabine de comando nada mais é do que um painel semântico, né? As pessoas chamam de painel semântico. Eu montei um aqui meio fake, porque os nossos painéis, na verdade, a gente não salva, a gente não deixa armazenado em lugar nenhum. É mais um lugar para ir jogando ideias antes de criar os personagens, criar as ilustrações.
A gente montou essa cabine de comando em algumas etapas, justamente para ajudar a focar e criar um funil para a gente ir direto no ponto em que a gente quer para aquele projeto, né? Às vezes a gente chega com o briefing do cliente meio aberto, assim, meio, mano, o que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai criar em cima disso? E é por isso que a gente usa a cabine de comando. A ideia do nome cabine de comando, como vocês podem ter percebido, né? Tudo aqui tem meio que essa linguagem voltada para o sci-fi, pro lúdico, é uma coisa meio ciência, assim, meio universo, justamente porque é a nossa linguagem aqui dentro da Thunder, a gente gosta muito disso e chama bastante a atenção dos clientes, inclusive. Então, a nossa cabine de comando, ela serve justamente para guiar o projeto, para conseguir mostrar para a gente que a gente está seguindo as diretrizes que o nosso cliente solicitou, por exemplo, né? Isso é muito importante. Então, aqui, no estágio 1, a gente cria os nossos gatilhos visuais. Então, aqui são imagens meio soltas, onde a gente coloca a ideia geral do cliente de uma forma visual. Na segunda parte, a gente tem a definição do tom. Aqui era para ter algumas imagens, mas deu algum problema aqui na exportação do PDF e não vieram. Então, a gente reduz esse número de possibilidades. E, por fim, a estrutura visual, que é onde a gente pega ilustrações ou fotos ou vídeos ou qualquer coisa que nos coloque num caminho, que é o que vai dar o tom para aquela ilustração, para aquele projeto. Então, dessa cabine de comando, a gente gerou essa ilustração. Essa ilustração é para um projeto de NFT, isso não é um NFT ainda, mas cada personagem desse faz parte de um projeto de NFT muito maior chamado Play Sherbet, que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Eu acho que lançou no começo desse ano, se eu não me engano, mas foi um projeto imenso, foi o nosso primeiro projeto, foi maravilhoso, assim, explodiu a nossa mente para NFT. Foi um projeto que, em menos de um mês, a gente já tinha mais de 3 milhões de dólares vendidos em ativos. Então, isso foi muito expressivo e isso fez a gente repensar muitas coisas dentro do estúdio, inclusive a nossa própria opinião sobre esse mercado de cripto, né? Então, essa ilustração é uma ilustração que foi feita justamente para publicidade. Então, ela foi utilizada pelo time de design, né, de marketing do Play Sherbet, para poder anunciar que eles estavam abrindo o cassino de assets deles na internet. Bom, e o terceiro, que na minha opinião é a parte mais importante do nosso processo criativo, porque a gente está basicamente colocando a mão na massa. Essa etapa de colocar a mão na massa, ela é composta por algumas outras etapas, mas vocês já vão entender que elas são etapas praticamente irmãs, elas estão sempre conectadas em umas nas outras. A primeira etapa é o rabisco, é basicamente a gente pegar tudo que a gente viu ali em cima no nossa cabine de comando e eu tento encontrar personagens dentro daquilo. Então é um lugar onde eu misturo o laboratório e a cabine de comando e rola um rabisco. E então é uma ideia geral. Lembrando, o cliente ele tem acesso a tudo isso. Então ele vê o rabisco, ele vê esse monte de risco estranho. É que esse rabisco já está bem definidinho. A gente trabalha muito com o público gringo, então a gente não chama, obviamente, de rabisco, a gente chama de RAF Lo-Fi. RAF, né, que é tipo um nome que vem também da publicidade, do design, que é como se fosse rascunho, e Lo-Fi é de low fidelity, né, então baixa fidelidade. Então a gente tem o Lo-Fi, que é esse, e a gente tem o Hi-Fi. O RAF Hi-Fi quer dizer que eu dei mais fidelidade, eu deixei os traços um pouco mais nítidos, você consegue entender o que cada personagem tá fazendo ali na cena e etc, né, de uma maneira um pouco mais clara do que no lo-fi. E no final a vetorização, que tem a parte line art, etc, e a magia final, que é adicionar luz, sombra, cor e outros detalhes dentro da ilustração. Esse processo, ele leva, para fazer essa ilustração especificamente, da concepção até o final, a gente demorou 5 dias. Mas isso não é muito comum aqui no estúdio, porque essa foi uma ilustração que acabou chegando meio de última hora e tudo mais, então ela tem alguns acidentes de perspectiva e etc. O que a gente, na verdade, nem está se preocupando tanto, porque o nosso objetivo aqui não é ser realmente algo extremamente plástico, extremamente visualmente atrativo, a gente não se preocupa tanto com algumas preocupações clássicas de desenho, em projetos como esse. Tem projetos um pouco mais complexos, onde a gente tem mais tempo para poder se debruçar e desenvolver todo um estudo em volta daquele projeto.
Mas esse especificamente foi muito interessante trabalhar, porque também é um projeto de NFT. Cada personagem humano aqui na cena virou um ativo, né? Virou um asset. Então, eu precisei. O Marcos, inclusive, ele me ajudou a selecionar esses personagens para a gente poder ter uma noção do: pô, esse personagem aqui é legal eu recriar, essa roupinha é legal eu recriar aqui. Então, todas as roupas, todos os personagens, eles existem dentro do projeto. Isso é muito importante. Por isso que é muito importante a gente ter esse tipo de conversa para a gente conseguir entrar dentro de cabeça, assim, como entregar isso num espaço de tempo muito curto. Essa ilustração foi feita para o projeto do Praise Pulse, que é um projeto que saiu em abril, no meio de abril, no comecinho de abril. A gente está gravando isso daqui em abril, então eu acredito que tenha sido um sucesso, porque até agora tudo que tem se dito sobre o projeto tem sido muito positivo, as pessoas têm gostado muito, a comunidade cresceu pra caramba. Em menos de uma semana, eles bateram mais de 10 mil seguidores no Twitter, já tem mais de 10 mil participantes dentro do Discord, a whitelist já está preenchida, então, assim, foi realmente uma grande explosão, foi muito rápido. Então, esse projeto é um projeto que a gente teve bastante cuidado, muito mais cuidado do que o projeto que foi feito para o PlayShabit, justamente por questão de prazo, algumas questões contratuais. Então, vocês vão conseguir ver aí na internet, procurar por Praise Pulse, e vocês vão acabar encontrando os NFTs, e vocês vão ver que realmente tem uma escalada, assim, a gente aprendeu a fazer de uma maneira sequencial, assim, os personagens, então tá super maneiro isso. Bom, então, eu acho que é isso, né? Basicamente, sendo um pouco mais... retornando, né, deixando as coisas um pouco mais claras, a gente tem o RAF Lo-Fi, o RAF Hi-Fi, o Line Art, que é a parte de vetorização, e a finalização, que vem luz, sombra e cores. As alterações elas só podem ser feitas em duas etapas de todo esse processo, que é no RAF Lo-Fi e no RAF Hi-Fi. Por que a gente faz isso? Basicamente porque essa é a área onde a gente permite que o cliente dê as suas ideias e tudo mais, porque está mais fácil de mudar. Então, é muito mais fácil eu apagar e desenhar de novo do que eu ter que ir lá e deletar e cortar e desenhar tudo de novo num vetor. Então, na hora que chega no Line Art, a gente não faz alterações. Geralmente a gente faz ajustes muito leves, a gente não muda, por exemplo, eu gostaria que o personagem tivesse um Black Power. Bom, isso deveria ter sido falado, deveria ter sido dito no RAF Hi-Fi ou no RAF Lo-Fi, que aí a gente ia fazer num Line Art de um personagem com Black Power. Agora não dá mais que eu fiz com cabelo longo, por exemplo. Então, esses ajustes, eles têm um porquê serem feitos só nessas etapas, essas alterações, elas têm um porquê serem feitos só nessas etapas iniciais, né? E depois os ajustes são infinitos, assim, a gente pode fazer ajustes no projeto inteiro. A gente tem um limite de ajustes gratuitos, nós fazemos 3 ajustes gratuitos, então a gente faz um desenho, manda para o cliente, se o cliente falar, eu quero que você faça um ajuste XYZ, a gente faz o ajuste, manda de novo, e ele pode fazer isso mais 2 vezes. A próxima é cobrado um valor a mais. Nunca aconteceu, nunca chegou nesse ponto de ajustes nesse nível. A gente tem a sorte de ter um nível de aprovação altíssimo na Thunder, a gente tem pouquíssimas reclamações e pouquíssimos projetos que foram ajustados, reajustados diversas vezes. Isso, na nossa concepção, é graças ao bom marketing que a gente tem feito, o nosso estilo ele é muito estabelecido, então quando o cara procura a Thunder, ele sabe exatamente o que ele vai ter. Então, eu levanto muito essa bandeira de você ter um estilo, de você ter uma estética, de você ter uma cara muito específica, justamente porque isso vai fazer com que o seu cliente já saiba o que ele vai receber quando ele te mandar uma mensagem e te orçar um projeto. Trazendo um pouco mais... Entrando um pouco mais de maneira mais profunda dentro de cada um desses tópicos que eu mostrei aqui, eu queria falar sobre alguns atalhos, alguns shortcuts que podem te ajudar aí na hora de você estar produzindo as suas ilustrações. Na parte do RAF Lo-Fi, né, ou dos rabiscos, eu sugiro você fazer thumbnails, que são mini rabiscos. Então, você tentar pegar toda a cena que você tem na sua cabeça e tentar resumir o menor possível. Você faz várias vezes, para entender a posição dos personagens, o formato dos personagens, mais ou menos. É como se você fizesse um laboratório dentro do projeto. E aí, depois, você faz o seu rabisco, né? O seu RAF Lo-Fi aí.
Depois disso, um atalho muito bom que a gente sempre fala no Thunder é que a gente trabalha com mouse, então para ter essas linhas super precisas e geométricas e tudo mais, o uso do mouse é indispensável. Eu já usei diversas mesas digitalizadoras e tudo mais, é muito legal. Tem gente na Thunder que usa a mesa digitalizadora, mas os processos mais de line art, por exemplo, um pouquinho mais detalhistas, mais detalhados, a gente usa mouse pela facilidade de você conseguir chegar nesse resultado mais rápido, né, nessas formas mais rápidas, né? E na finalização, envolve também um pouco mais do trabalho jurídico da coisa, um trabalho um pouco mais estrutural da coisa toda, que talvez no começo você não tenha. Eu não tinha no começo, eu trabalhava sozinho, e aí com o tempo eu fui construindo essas coisas, essas camadas de complexidade no meu trabalho, nas entregas, conforme a necessidade foi sendo estipulada, a chegar ao ponto de eu ter um sócio que agrega toda essa parte que eu não tenho expertise nenhuma de fazer, que é justamente essa parte que envolve a parte jurídica, a parte de fechamento de arquivos, entrega e etc., né? Então, os atalhos cria uma paleta de cores inteligente, então que funcione na impressão, que funcione na tela, que funcione para o ambiente onde aquela ilustração vai estar. Não adianta muito você fazer uma ilustração com cores semic que a ilustração só vai aparecer numa televisão e vai ser impressa, tipo assim, vai aparecer em televisão, site, todos os lugares digitais, e na hora da impressão vai ser um cartão de visitas. Tipo, não tem por que você se preocupar com semic nesse caso. Faça ela da forma que você achar que tem que ser, que funcione bem para telas, não para o impresso, porque não é importante que ela funcione muito bem no impresso. Ela não precisa funcionar muito bem em todos os ambientes. Entregue arquivos abertos. A gente sempre entrega arquivos abertos na Thunder, até porque a gente trabalha com vetor, então é muito importante que, trabalhando com vetor, o cliente tenha acesso ao arquivo aberto para poder aplicar onde ele quiser, da forma que ele quiser. E como a gente trabalha muito com meio digital, colocar um arquivo aberto quer dizer deixar ele aberto para um time de pessoas mexer nesse arquivo, né? Então, por isso que é muito bom você ter um amigo advogado, você ter alguém que defenda o seu trabalho, que defenda o seu estilo, que faça com que as regras que foram estipuladas lá atrás, no contrato, na contratação do projeto, sejam respeitadas, sejam estabelecidas, baseadas no que você, que é o artista, quer, nas suas vontades, porque no final das contas, ter o seu trabalho protegido é extremamente importante. Bom, o quarto e penúltimo item é o teste de voo, que basicamente é enviar para o cliente e falar para ele imprimir num papel, mandar para uma gráfica para a gente ver como é que fica essa impressão, ou tentar colocar para rodar dentro do site para ver se funciona com toda a paleta de cores do site do cliente, se funciona para o time dele. Às vezes, o arquivo que a gente mandou para ele pode ser que ele tenha algum problema específico de compressão e tudo mais, então esse teste de voo é basicamente o cliente testar essa ilustração. E no teste de voo, a gente envia uma documentação, então falando, que a gente chama de manual do tripulante. Esse manual, ele mostra o que o cliente vai, aonde ele pode aplicar, quais serão os arquivos, etc. Ele tem acesso aos links através desse PDF, né? A gente exporta os nossos projetos nos mais diversos formatos possíveis. Basicamente, todos os projetos são exportados em Illustrator, PDF e PNG, mas se quiserem outros formatos, a gente faz em formatos infinitos, no formato que o cliente precisar. A gente sempre manda mockups e aplicações quando necessário, para o cliente poder visualizar um pouco melhor, então a gente pode botar no site dele para ele entender onde a ilustração funcionava melhor. E isso acaba deixando o nosso trabalho ainda mais bonito, né? Isso faz com que o cliente utilize o nosso trabalho da forma que a gente imaginou que ele fosse utilizado. E, por fim, a decolagem e lançamento desse projeto. E é isso? Não vai ser só isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa. Eu gostaria muito que o Matheus de hoje tivesse voltado no tempo e falado com o Matheus do passado sobre essas dicas para manter o foco e para conseguir tirar os seus projetos pessoais do papel. Na faculdade de design,
eu conheci um cara de marketing e ele me apresentou a matriz de Covey, ou de Covey, eu não sei como falar o nome desse cara. E basicamente é uma matriz que você faz cruzando impacto versus esforço, e dentro dela você vai fazer esses 4 boxes, onde você vai determinar a prioridade dos seus projetos e das coisas que você quer realizar. O primeiro quadrante, ele é um quadrante que ele visa algo que tem um impacto muito grande e que o esforço não é tão grande assim. Então você faz agora. Porque se você não vai ter um esforço muito grande para fazer, o impacto é muito grande, você não fez ainda por quê? E foi exatamente isso que aconteceu com o Instagram da Thunder. Eu trabalho no Instagram da Thunder desde 2016, eu acho, se eu não me engano. Mas nessa parte especificamente é voltado para criar conteúdos relevantes e que peguem uma onda que está rolando no momento, ou que sejam de alguma maneira políticos, ou que sejam de alguma maneira dentro desse movimento que está rolando dentro da internet. Você pega esse movimento e transforma isso em arte. Então, é algo simples, é um esforço baixíssimo, porque é basicamente o que eu faço o dia inteiro, é desenhar, e tem um impacto muito grande. Essa ilustração eu fiz bem no comecinho da vacinação, eu acho que ainda não tinha nem vacina no momento, mas justamente porque estava rolando esse papo de não tomar vacina, etc. E aí tinha muita gente falando sobre defender o SUS, e o SUS que ia trazer a vacina para todo mundo, como realmente aconteceu, e que era a nossa salvação. Então eu pensei nessa ilustração como o Zé Gotinha aí matando vários coronavírus, e essa ilustração explodiu, assim, e trouxe uma atenção muito grande para a Thunder, muito grande para o Instagram, porque essa ilustração, ela traduz realmente o que eu acredito e o que a gente sente, e o que a Thunder sente, a marca se sente, e concorda com esses princípios, e ao mesmo tempo ela acaba fazendo com que a marca tenha visibilidade. Então, por isso que foi muito legal, teve um impacto muito maneiro. Esse impacto da matriz de Covey, que eu mostro aqui, não é um impacto exatamente sobre pessoas atingidas, mas pode ser um impacto na sua vida. Pode ser, por exemplo, você fazer um desenho todos os dias, por dia, ou entende? O impacto ele é muito mais voltado para você e de como isso vai te beneficiar na sua jornada do que o mundo em si. Então, coloca isso na sua mente. Bom, e se você tiver um alto impacto, mas um esforço muito grande, você precisa fazer isso. Mas talvez não agora e não com essa intensidade. Você precisa de tempo para fazer porque leva esforço. Então, por isso, você transforma isso num projeto. Você fatia ele em vários pedaços e processifica ele, não sei, transforma num processo. E aí, esse processo tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que fazer parte da sua realidade e fazer parte da sua pipeline de projetos, de coisas que você quer realizar. Pode ser, enfim, criar o seu estúdio, pode ser fazer com que o seu estilo, criar um estilo para você, né, determinar um estilo ou uma área que você quer atuar, que você queira desenhar. Então, transformar em um projeto é isso, é você conseguir criar as etapas que vão te levar para aquele objetivo final que tem um grande impacto, mas que precisou de muito esforço para chegar lá. E a gente está fazendo isso exatamente nesse segundo. A gente está há alguns dias de lançar o Thunderverse, que é basicamente a coleção de NFTs exclusivos da Thunder Rockets. É um projeto muito ambicioso, a gente está criando um projeto enorme, com muitos personagens, muitos mashups, então tem muitos assets que serão misturados, assim, é uma loucura mesmo que a gente está fazendo, mas eu acredito que esse seja um projeto que a gente mais está dentro, assim, mais está incluído e tentando fazer, tentando dar o nosso melhor em cada aspecto. É muito trabalhoso você criar um projeto próprio, porque tem toda a responsabilidade e a carga, porque a Thunder tem um respeito dentro desse mercado, e a gente precisa entregar algo à altura, mas ao mesmo tempo tem que ser algo que seja dentro dos nossos ideais, que a gente concorde com tudo isso. Então, para soltar uma coisa dessa é bem chata, na verdade. Então, esse projeto, eu acredito que já esteja online quando essa palestra estiver no ar, mas hoje a gente começou, hoje a gente está nesse processo de desenvolvimento, a gente já está fazendo isso desde o ano passado, e vai ser realmente muito legal e pode mudar aí a história da Thunder. Bom, e se você tem algo que tem um impacto baixo e um esforço baixo, você transforma isso numa tarefa, em algo banal do dia a dia, né?
Obviamente, né, se tem um mínimo de impacto, é importante você dar atenção para isso. Seja você, de novo, né, voltando para aquela questão de você querer ter o seu próprio estilo, ou ter o seu próprio desenho e tudo mais, perdão, ter o seu próprio estúdio. Uma coisa que eu fiz durante, basicamente, todos esses 5 anos de Thunder, foi o Instagram da Thunder. Então eu criava ilustrações, eu fiquei durante um ano, no começo lá da Thunder, bem no comecinho, eu criei durante um ano uma ilustração por dia, todos os dias, durante um ano, certinho, justamente porque isso me forçava a desenhar e criar coisas. Hoje em dia, obviamente, o fluxo de trabalho faz com que isso seja basicamente impossível, assim, não tem como. Então, é, mas é algo que eu gostei bastante de ter feito, e na época não era um grande esforço, e o impacto também não era grande, o impacto só foi ser grande depois que a gente olha para trás, né? Depois que você olha o nosso perfil lá cheio de coisas, faz sentido fazer isso, fez sentido ter feito tudo isso. Hoje em dia o Instagram ele exige algumas outras coisas, né? Não só você postar uma imagem e tudo mais, eu vivi uma outra época do Instagram, hoje em dia ele busca outras coisas, mas esse foi um exemplo que super se encaixa dentro da nossa realidade. Essa ilustração é uma ilustração um pouco mais recente, né, que a gente fez pro o jogo da Lula, eu não lembro exatamente o nome dessa série, mas foi muito legal ter feito, porque eu realmente não estava hypado com o negócio, eu assisti muito depois e eu acabei fazendo ilustração muito depois também, justamente nessa brincadeira de simplesmente estar ali desenhando, né? Muitas das ilustrações que eu fazia na época, elas vinham de dentro dos laboratórios, né, daquele processo que eu mostrei anteriormente do laboratório mesmo para vocês, e aí elas acabavam ganhando vida como ilustrações. E se algo tem um baixo impacto e um esforço muito grande para ser feito, eu acho que essa, essa é a parte mais difícil, porque agora talvez vocês estejam num momento onde muitas ideias estão surgindo, né? Colocar cada ideia dentro de um quadrante aqui pode ser muito difícil, mas esse quadrante específico ele é muito importante para que você tenha foco. O Steve Jobs falava uma coisa muito foda, entre muitas coisas que ele falava, que era foco é dizer não para ótimas ideias. O que isso quer dizer? Tudo que você pensar vai ser uma ótima ideia, mas se você pensar muito bem, você vai perceber que ela não é tão ótima assim. Então você vai se apegar às suas ideias que estão funcionando, que estão sendo trabalhadas agora, e você vai focar nessas ideias. Tá tudo bem, a gente já teve propostas absurdas de, sei lá, a Thunder fazer uma linha de roupa. Não fazia sentido a gente gastar uma energia inacreditável, um esforço inacreditável para fazer uma linha de roupas que talvez nem tivesse impacto, nem tivesse dentro do nosso escopo, porque o nosso foco nunca foi esse, nosso foco sempre foi o digital, e o nosso foco sempre foi mesclar o digital com o real. Então, olhando através dessa perspectiva, não fazia sentido a gente trabalhar com isso, então a gente deixou de lado. A gente tentou fazer podcast e trabalhar com mídias sociais além do Instagram, e não fazia muito sentido a gente fazer isso porque a maior parte dos nossos clientes são gringos, então ia ter um esforço inacreditável para fazer algo que tivesse baixíssimo impacto tanto na Thunder quanto fora dela. Então a gente simplesmente preferiu não fazer. Então isso é muito importante, você colocar nessa balança as suas prioridades e jogar dentro desse quadrante na matriz de Covey cada uma dessas áreas da sua vida, tá? Gente, então eu acho que é isso. Por fim, eu queria deixar essa frase que eu ouvi de um amigo meu, artista plástico muito foda, que é basicamente: não queira ser famoso, queira ser foda. Não queira ter likes, não queira ter seguidores, não queira ter isso, porque isso tudo é muito efêmero. Queira ser foda. Foda para você, no que você tá fazendo, no propósito do porquê você tá fazendo tudo aquilo, em como você faz tudo aquilo. Então, é muito legal você ser admirado por pessoas que você admira. Então, e eu acho que isso pode ser um suprassumo de ser foda, mas eu acho que antes de tudo você tem que ser foda para você. Leve isso em consideração, se esforce no seu trabalho, foque no seu estudo, no seu estilo e na sua arte, na sua jornada artística. Mas me segue no Instagram. Por favor, nunca te pedi nada. Dá um follow lá pra Thunder. Tô brincando. Gente, é isso. Eu deixo aqui esse espaço aberto para vocês virem conversar comigo. Seja lá
no inbox da Thunder mesmo, nas DMs do Instagram, você pode mandar um e-mail para a gente, você pode conversar com a gente de várias formas possíveis, a gente está sempre aberto, sempre querendo conversar com vocês, sempre compartilhar com o público tudo que a gente tem aprendido é uma escola para a gente também. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, que a gente possa ter compartilhado com vocês essas coisas de uma maneira fácil de entender. Eu sou, às vezes, um pouco prolixo, eu divago muito, eu vou para alguns lugares meio malucos, mas é isso. Então, a gente se vê na próxima. Até mais. Obrigado, Fima, mais uma vez pelo convite. Foi muito maneiro participar de tudo isso. E bora para a próxima.